Olá amigos, nesta edição do TV Hoje Rural vamos falar de um problema que pode ficar sério aqui na região. Aliás, já está, né? A escassez hídrica, inclusive, pode nos atingir mais por problemas que vamos mostrar nesta reportagem agora. Oferecimento: Automotiva Pneus, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Disque Areia do Luquinha, Unicerp, Posto Econômico, Copa 60 anos. Manejo de gado, derrubada das poucas árvores existentes na região, queimada indiscriminada, rebaixamento do lençol freático por mineradoras e o calor podem transformar a região para pior, com risco inclusive de desertificação em determinados pontos. É o que você vai ver na reportagem que nós preparamos para você e que vai ao ar agora. Crise hídrica, racionamento, apagão de energia. Os termos voltaram a aparecer no vocabulário rotineiro dos brasileiros 20 anos depois do contato do país com o risco de uma insuficiência energética e falta de água para as coisas básicas. Nesta reportagem, vamos mostrar como a crise hídrica chegou a tal ponto e o que pode acontecer. Para tanto, ouvimos Antônio Geraldo, presidente do Comitê de Bacias do Alto Paranaíba, Ronaldo Correia de Lima, superintendente do DAEPA de Patrocínio, e pedi a Vinícius Costa Machado para fazer umas imagens do Rio Paraguai e contar como está a situação em Cáceres, no Mato Grosso. Ouvimos deputados da Assembleia Legislativa de Minas buscando entender o problema. É isso que você vai ver nesta reportagem que começa agora. As chuvas registradas no país representam escassez histórica. É a pior seca em 91 anos. No setor elétrico, por exemplo, a bandeira tarifária escassez hídrica elevou ainda mais o preço da energia, deixando claro que a conta das medidas adotadas para se evitar desabastecimento permanecerá alta, pelo menos até 2022. A crise hídrica é resultado dos baixos níveis de água nos reservatórios, no momento em que deveriam estar em níveis normais para atender às necessidades da população. A atual crise hídrica do Brasil é considerada a pior da história. A falta de água atingiu diversas regiões brasileiras. Apesar de o Brasil apresentar quase 1/5 das reservas hídricas do mundo, a falta de água é uma realidade em várias regiões do país. Alguns estudos indicam que os episódios da falta de recursos hídricos devem se repetir nos próximos anos. Além disso, a água não é distribuída igualmente no território nacional. No Sudeste e no Nordeste, onde está concentrada a maior população e atividades industriais, existem poucas reservas hídricas. Segundo o estudo da professora de Biologia Lana Magalhães, existem várias causas para a falta d'água no Brasil. As principais são o aumento do consumo de água. Apesar da água possuir capacidade de renovação, seu consumo ainda é maior do que essa capacidade. E no Brasil, o aumento do consumo da água deve-se ao crescimento populacional, industrial e da agricultura. Para se ter um exemplo, segundo a Agência Nacional de Águas, ANA, de cada 100 litros consumidos, 72 são usados na irrigação agrícola. O setor também é um dos maiores responsáveis pelo desperdício de água. Outra causa, a diminuição do nível das chuvas. O desmatamento da floresta amazônica também é diretamente relacionado à falta de chuva no país. Mas também desmatamentos na nossa região contribuem para esta escassez hídrica. Este mês, por exemplo, nós visitamos uma região aqui próxima a Patrocínio, onde centenas de árvores foram derrubadas para dar lugar ao gado ou à lavoura. As queimadas, especialmente próximas das áreas das matas ciliares, também são um problema sério.
e este ano o problema foi muito grave. A região sudeste foi a mais afetada pela crise da falta de água em 2014 e 2015. A região nordeste também enfrenta a crise hídrica. Entre as consequências da crise hídrica do Brasil estão redução da oferta de alimentos, 62% da energia do Brasil é usada por usinas hidrelétricas, assim a falta de água também compromete o fornecimento de energia elétrica. A diminuição da oferta de água para a população é outra consequência e impactos na economia. Para exemplificar o grande problema da escassez hídrica, veja o que está acontecendo em Cáceres, no Mato Grosso. Esse ponto, que é um dos pontos mais largos do rio, as crianças costumavam pular dali de cima, dar saltos mortais. Mas olha aqui como a gente consegue ver a fundação da ponte, já está para fora da água, olha isso. O rio chegava aqui, olha o tanto que está seco. Olha, ó. Aqui onde a gente está, aqui é um muro, deve ter uns 2, 3 metros de altura. E a água vinha até aqui, às vezes até passava, chegava ali na beirada. E olha aqui onde é que ela tá. Olha a secura. Aquilo ali, ó, ficava todo coberto. Essa parte. Para enfrentar a escassez de água, algumas atitudes devem ser adotadas. As ações envolvem o nível governamental, comunitário e individual, e são utilizar a água de maneira racional, reuso da água, reutilizar a água da chuva, conservar as bacias hídricas, nascentes de água e rios, técnicas de irrigação mais eficientes, tratamento de água. O superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio da EPA, Ronaldo Corrêa de Lima, anda muito preocupado com a situação na região de Patrocínio. Reclama inclusive do abuso no uso da água. O desperdício também ocorre no cotidiano das pessoas, ao deixar torneiras abertas muito tempo, banhos prolongados e vazamentos, e a diminuição do nível das chuvas. E fala que medidas podem ser tomadas. Eu acho que a multa é a pessoa ficar sem água. Essa é a pior multa. A gente tem tido cuidado de não partir, de fazer de tudo para que isso não aconteça. Porque às vezes falta em algum lugar umas 2 horas, né, as pessoas acham no direito de xingar, de falar um punhado de abobrinha, de ligar para algumas emissoras de rádio que abrem o microfone para alguns consumidores. Eles falam coisa que não existe, né? O nosso reservatório, a nossa barragem foi feita em 69 para atender no máximo de 10 a 15 mil consumidor. Nós aumentamos os nossos consumidores quase 10 vezes mais do que ela foi projetada. Com uma condição, o consumo por pessoa quase que triplicou. As pessoas hoje gastam muito mais. 2 banheiros em casa, às vezes 3, coisa que nem existia. Você lembra bem que em Patrocínio eram poucas casas que tinha banheiro hidráulico, né? E tudo isso faz com que o consumo aumente. E ainda vem a questão de lavar carro. Você chega no bairro, tem gente lavando ônibus, lavando caminhão na rua com água da EPA, água tratada, né? A gente pede com educação, algumas pessoas entendem, mas outras não. Então a gente pede, aproveita a audiência, né, do seu canal e peço às pessoas que colaborem. Pode ficar pior. Não, jamais a gente pensa de ficar como estão algumas cidades vizinhas. Se você andar 30 km daqui, você já vai ver crise hídrica, e cidade que é menor que o bairro Morada Nova e está com crise hídrica, né? Outro problema sério é a mineração, que rebaixa o lençol freático, causando falta de água nas propriedades rurais próximas à área minerada. Os conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba, PN1, aprovaram em reunião realizada no dia 9 de setembro a alteração na deliberação normativa DN, que estabelece mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos na área do CBH. A nova DN de número 40 vai ser submetida agora à análise do Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
para a deliberação. Sendo aprovada, a cobrança entra em vigor em 2022. A aprovação dessa deliberação vai impactar diretamente empreendimentos localizados em Abadia dos Dourados, Araguari, Arapuã, Carmo do Paranaíba, Cascalho Rico, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Dourado Quara, Estrela do Sul, Grupiara, Guarda-Mor, Guimarães, Iraí de Minas, Lagamar, Lagoa Formosa, Monte Carmelo, Nova Ponte, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, Presidente Olegário, Rio Paranaíba, Romaria, Serra do Salitre, Tupaciguara e Unaí. A cobrança é um instrumento de política de recursos hídricos de Minas Gerais, regulamentada pelo Decreto 48.160 de março de 2021 e visa o reconhecimento da água como um bem ecológico, social e econômico, dando ao usuário uma indicação do seu valor. A arrecadação é devolvida direto para ações na própria bacia, como explica o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba, PN1, Antônio Geraldo. Esse processo levou mais ou menos uns 2 anos, né, para que chegasse, essa discussão chegasse a uma DN, né, uma minuta e uma DN para levar ao comitê. Durante esses 2 anos foi uma negociação entre os segmentos, né, poder público estadual, poder público municipal, usuários e sociedade civil, e chegou aos critérios e valores para que pudesse ser implantado aqui na nossa bacia, né, que são 26 municípios aí, os extremos Araporã, Rio Paranaíba, Unaí. E agora, na verdade, a prática ela vai vir o ano que vem, né? É mesmo porque tem um trâmite dentro do IGAM para que sejam emitidos os boletos, né? Isso vai para a Secretaria de Fazenda também, emitir esses boletos. Mas assim que houver essa parte administrativa do IGAM e da Secretaria de Fazenda do Estado, é remetido aos usuários, né? Agora, todos os usuários de água, evidentemente que todos os proprietários rurais, por exemplo, que moram nessas áreas, todos os departamentos de água e tal, e eles têm que pagar. Como é que é feita essa cobrança? Bom, isso tem usuários, tanto industrial quanto as concessionárias de abastecimento público, água, silvopastoril e a mineração, né? Todos esses outorgados, né, eles incidem cobrança. Para quem não sabe, o DAEPA já paga essa água bruta e muitos fontes de abastecimento. Esses poços artesianos instalados no distrito e povoado, o DAEPA paga por essa água. As pessoas aí não sabem, pensam que a água é do DAEPA, a água é da Agência Nacional de Água, não somos dono da água. Para a agricultura, ela tem um desconto, nem é um desconto. Como o nosso comitê, os usuários, são maioria no plenário da agricultura, eles conseguiram abaixar o preço por metro cúbico menos da metade do saneamento, né? O do saneamento, ele na captação é 0,34 centavos o metro cúbico, né? Já para a agricultura é 18 centavos. Né? Tem diferença da irrigação em grande escala para o produtor, por exemplo, da agricultura familiar? Não. O preço unitário ele é um só, não é? A diferença é que a maioria dos agricultores familiares, muitos deles não enquadram na cobrança, porque existe por lei federal e estadual o uso significante. O uso significante ele não incide cobrança. Qual a tendência para o futuro, né, em termos de água aqui na região, principalmente aqui no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro? Bom, a gente vai depender muito do regime de chuvas, né? Mas a tendência é, inclusive, o pessoal melhorar a questão das irrigações, né?
as maneiras de fazer essas irrigações, né? Sempre nós conhecemos aí, há um tempo atrás, eram em sulcos, gastava muita, era feito aqueles regos no meio das plantações, aí depois passou para as aspersões, né? E hoje nós temos os gotejamentos, microaspersão, então esse aí vem ajudar nesse sentido, né? As matas ciliares, elas também, de alguma forma, elas ganharam vigor ou pelo contrário? Não, tem ganhado alguma, principalmente quando é licenciado, nós fazemos a exigência, né, de que melhore as suas áreas de operação permanente, que é uma área de proteção daquele manancial, né? É a APP. É uma APP. Agora, a gente tem que pensar muito nas áreas de recargo, que às vezes não, sempre estão nas áreas mais altas, né? E o município Patrocínio, ele é um divisor de água aí, e ele tem muito dessas áreas de recargo, né? E então a gente tem que tomar certos cuidados com relação a questão hídrica, né? Porque é um bem de todos e o comitê de bacia ele tem que, inclusive, garantir o uso múltiplo do recurso hídrico. O que vai dar a arrecadação dessa região aqui e o que vai ser feito desse dinheiro? Bom, a cobrança ela aí foi aprovada, né? Nós estamos agora na questão da discussão de escolher a agência para gerenciar esse dinheiro. A nossa arrecadação PM1 dos afluentes mineiros do Alto Paranaíba é por volta de 9 a 10 milhões de arrecadação por ano. Essa agência, os comitês, tanto o PN1 quanto o PN3, que é o Baixo Paranaíba, nós estamos discutindo a questão de ser uma agência única. Inclusive nós vamos conversar também com o PN2, que já tem a sua agência, que é a ABA, né, de Araguari, e a ABA já é a agência também da calha, né, principal do Paranaíba, que é de responsabilidade aí da Agência Nacional de Águas, dessa bacia, né? Então é bem provável que nós vamos escolher aí por edital, ou a gente vai seguir o do Araguari junto à ABA, né, para que possamos ter esse braço executivo. Esse dinheiro da arrecadação, apesar do IGAM, o Estado arrecadar, mas imediatamente ele tem que ser devolvido na bacia, né, e para que ele seja reinvestido. Ele seja investido na bacia, né, e na bacia arrecadada, né. O Araguari não pode colocar dinheiro no PN1, né, que é os afluentes mineiros do Alto Paranaíba, assim como o PN1 também não pode colocar dinheiro arrecadado na bacia do PN1 no PN2, como o PN3 também, né? A arrecadação anual aqui é quanto? Por volta de 9 a 10 milhões nos cálculos que o IGAM, nas simulações que o IGAM fez para apresentar para o comitê de bacia. Agora, quem vai aprovar os planos de aplicação é o comitê de bacia. O DAEPA tem tido cuidado, nós temos uma invasão de javali no Córrego Feio, nós estamos terminando um projeto para fazer um diagnóstico, para fazer apreensão, fazer um negócio em alto nível para combater esse javali. Essa caçada de javali que foi permitida está trazendo um transtorno muito grande aqui para nós, porque o cachorro não sabe separar a vaca, a égua do javali, ele vai para caçar e caça tudo. Nesse mês passado nós tivemos que ir lá para retirar 3 animais que foram os cachorros de caçada de javali que jogaram lá dentro do Córrego Feio. Então nós temos tido o máximo de cuidado do Córrego Feio. As ações nossas têm sido assim, muito presentes, né? Agora o Córrego Feio não pertence ao DAEPA, o DAEPA é só um usuário. Mas nós temos tido, acho que os maiores cuidados que tem tido com o Córrego Feio ainda é o DAEPA. Porque somos um grande consumidor e é para o atendimento público, né? Mas ficou-se, olha para você ver, para reservar água. 69 para 2021 é um córrego bonito.
não é nenhum corpo feito sustentar isso. Nós estamos concluindo um projeto que a obra pode ser executada gradativa para 1 bilhão de litros de água, tá certo? Vai fazer barramento lá, não? Fazer o barramento, já tá. É um projeto ambicioso que não precisa ser executado num ano só. Pode ser dividido esse projeto em 2, 3 anos, mas é um projeto que vai sim garantir o abastecimento, desde que chova também, né? Não adianta fazer o reservatório também se não chover. A preocupação ocorre em todo o Brasil, mas vamos ver o que é que está sendo discutido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A seca e a má distribuição de chuvas ao longo do ano são fenômenos naturais que, segundo a deputada Leninha do PT, devem ser enfrentados com investimentos em programas e tecnologias avançadas. O último relatório da ONU sobre o semiárido mineiro prevê até a desertificação de alguns municípios. E 33 municípios mineiros já estão em processo de desertificação. Nós estamos falando de sumiço de água, nós estamos falando de envenenamento do solo, nós estamos falando de áreas degradadas, erodidas, nós estamos falando de áreas desmatadas, nós estamos falando de regiões que possivelmente estão condenadas a não ter vida mais. Que a gente possa tratar isso com mais seriedade. Nós estamos falando de política de produção de água, nós estamos falando de política de conservação de solo, nós estamos falando de política de futuro. É isso aí. Agradecemos a gentileza da audiência, pedimos a você para se inscrever no canal, para ativar o sininho e dar um like, porque isso nos ajuda e não custa nada para você. Um abraço, obrigado e até a próxima edição. Já abasteceu no posto econômico e preencheu o seu cupom? Ainda não? Então corre, abasteça R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel e garanta o seu cupom. Posto Econômico, o posto que dá prêmios em dobro para você. Disque Areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, com alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e sempre o melhor preço e o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Em móveis, colchões e estofados, prazos e preços imbatíveis. Todo estoque em 10 vezes. Lojas Reon. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000.